Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje vamos tratar aí de 2 ou 3 exemplos envolvendo integrais indefinidas, tá bom? Então, no exemplo, nós teremos aqui a integral da secante ao quadrado de x sobre a cossecante de x dx. Note que nós não temos na tabela de integrais lá uma expressão que calcule essa integral de modo imediato. Por exemplo, né, a integral de seno de x dx, a integral de cosseno de x dx, né, ou a integral de x ao quadrado dx, onde nós tínhamos lá fórmulas, né, imediatas que nos dava o resultado, a integral, né, daquela função específica. Aqui nós temos aqui secante ao quadrado de x sobre cossecante de x, no caso. E aqui nós vamos ter que fazer uma manipulação algébrica, tá, nessa função, de modo que nós consigamos utilizar aquelas integrais diretas, aquelas integrais imediatas da tabela. Tá? Então, o que você vai precisar lembrar aqui? Algumas coisas de identidades trigonométricas. Então, por exemplo, nós vamos lembrar aqui, tá bom? Algumas situações. Nós temos que secante de x é 1 sobre cosseno de x. Outra informação, nós temos que cossecante de x é 1 sobre seno de x, tá? E nós temos que seno de x sobre cosseno de x é tangente de x. Então, nós vamos usar essas relações trigonométricas aqui, tá bom? Então, vamos lá, tá? Então, essa integral aqui vai ficar integral. Aí, no numerador aqui, que é o secante ao quadrado de x, eu vou substituir por 1 sobre cosseno de x. Então, vai ficar 1 sobre cosseno de x ao quadrado. No denominador, a cossecante, eu vou substituir por 1 sobre seno de x. Tudo isso dx. Tá? E aí nós teremos integral de 1 sobre cosseno ao quadrado de x sobre 1 sobre seno de x, tudo isso dx. E aí, seguindo aqui, nós vamos ter integral de 1 sobre cosseno ao quadrado de x vezes seno de x sobre 1, tudo isso dx. Eu conservo a primeira fração aqui, né, e multiplico pelo inverso da segunda, né, divisão de frações aqui, tá bom? E aí nós teremos aqui integral de 1 sobre cosseno de x vezes seno de x sobre cosseno de x dx. Note como era cosseno ao quadrado de x, né? Cosseno ao quadrado de x, para quem tem dificuldade em enxergar isso, é o mesmo que cosseno de x vezes cosseno de x, né? São dois fatores. Então, eu abri como é um produto aqui, né? Por quê? Porque aqui eu tenho seno de x sobre cosseno de x. E aí eu sei que seno de x sobre cosseno de x é a tangente de x. E aí nós teremos a integral de 1 sobre cosseno de x vezes a tangente de x dx. Só que nós temos que 1 sobre cosseno de x é secante de x. Então, nós temos aqui integral de secante de x vezes tangente de x dx. Essa função secante de x, tangente de x, ela tem na tabela. É a número 12 daquela tabela que eu disponibilizei para você na plataforma. Onde eu tenho a integral de secante de u, tangente de u, du. O resultado aqui vai ficar secante de x mais c. Tá? Então, essa é a família de integrais primitivas, né? Então, essa aqui é a função f de x maiúsculo, certo? E essa aqui é a função f de x, né? Que nada mais é do que pegar essa função aqui, né? E derivar ela para obter a f de x, que é essa aqui que nós integramos, tá bom? Então, veja, aqui o processo foi outro, né? Nós precisamos manipular algebricamente a função para depois conseguir utilizar as integrais imediatas, né? E obter a integral, tá bom? Bom, vejamos outro exemplo agora, tá?
Exemplo aqui teremos a integral de 2 vezes e elevado a x menos cosseno de x mais 1 sobre 4x, tudo isso dx. Aplicando a propriedade que nós já vimos anteriormente, que vai ficar 2 vezes a integral de e elevado a x menos, opa, aqui esqueci do dx, né? Desculpa, dx menos a integral de cosseno de x dx mais aqui 1 sobre 4x, dá para colocar 1 sobre 4 fora aqui com uma constante, né? Vezes a integral de 1 sobre x dx. Aqui nós vamos usar a fórmula 5, que é a integral de e elevado ao du. Aqui nós vamos usar a fórmula 7, que é a integral de cosseno de u du. E aqui nós vamos usar a fórmula número 3, tá? Que é a integral de 1 sobre u du, tá? Que dá ln de u. Então aqui vai ficar 2 vezes o próprio e elevado a x. Aqui vai ficar a integral de cosseno de x é seno de x mais 1 sobre 4 vezes ln do módulo de x mais a constante c, tá? Então essa aqui é o resultado da integral dessa função aqui que nós vimos inicialmente aqui, tá? Então essa aqui é a nossa f de x, f maiúsculo, e essa funçãozinha aqui é a fx, que nada mais é do que a derivada dessa função que nós obtemos aqui, que é uma família de funções, tá? Então, derivando essa, nós obtemos essa função aqui. Então, essas aqui são as primitivas, tá? Uma família de funções que é a primitiva, tá bom? Vejamos mais um exemplo agora para finalizar a aula de hoje, tá? Nós temos aqui a integral de x ao cubo mais x elevado a 1 sobre 4 dividido pela raiz cúbica de x, tudo isso dx. De novo, lembrar que a raiz enésima de a elevado a m é o mesmo que a elevado a m sobre n, tá? Não pode esquecer isso aqui, tá bom? Então, nós temos aqui que vai ficar a integral, tá? De x ao cubo mais x elevado a 1 sobre 4, tá? Aqui embaixo vai ficar x elevado a 1 terço, tudo isso dx. E aí nós teremos a integral de, eu vou quebrar aqui uma soma, tá? De frações, vai ficar x ao cubo sobre x elevado a 1 terço, mais x elevado a 1 quarto sobre x elevado a 1 terço, tudo isso dx. Aplicando as propriedades que nós já vimos, aqui vai ficar a integral de x ao cubo sobre x elevado a 1 terço dx, mais a integral de x elevado a 1 sobre 4 sobre x elevado a 1 terço dx. Aí nós temos aqui que vai ficar, simplificando aqui, né? Tem a mesma base, as potências, vai ficar x, aí 3 menos 1 terço, tá? Aí você vai fazer as continhas, 3 menos 1 terço vai dar 8 terços. Tudo isso dx, mais a integral, aqui a mesma base também de novo, então vai ficar x elevado a 1 quarto menos 1 terço, vai ficar menos 1 sobre 12 dx. Agora que eu vou realizar o processo de integração, tá? Veja que ambos vai seguir aquela regra do integral de u elevado a n du, tá? Só para vocês lembrarem aí. Então vamos lá. Então vai ficar x elevado a 8 terços mais 1 sobre 8 terços mais 1. E aqui x elevado a menos 1 sobre 12 mais 1 sobre menos 1 sobre 12 mais 1, mais a constante c. Fazendo as continhas aí, nós vamos obter x elevado a 11 sobre 3 sobre 11 sobre 3. E aqui mais x elevado a 11 sobre 12 sobre 11 sobre 12 mais a constante c. Aqui vai ficar 3 sobre 11
vezes x elevado a 11 sobre 3, e aqui vai ficar 12 sobre 11 vezes x elevado a 11 sobre 12 mais a constante c. Então essa aqui é a família de primitivas, né? Funções primitivas. Para cada constante tem uma função primitiva, e ao derivar essa função aqui, eu obtenho essa função aqui. Tá? Então essa função é a minha função f de x, que ela é resultado da derivada dessa função que nós encontramos aqui, que é a primitiva. Tá bom? Então o objetivo dessa aula de hoje foi dar mais 3 exemplos aí para que vocês possam continuar os estudos e tentar fazer os exercícios propostos aí, tá? Surgindo as dúvidas, não esqueçam de usar o fórum da plataforma, tá? Eu estarei acessando para tentar ajudar vocês aí no decorrer da disciplina. Um forte abraço.